Você já parou para pensar que talvez o que mais te trava na vida não seja o medo de fracassar, mas o medo de dar certo? Porque fracassar, de certa forma, você já conhece. Você já sabe como é errar, perder, cair, recomeçar cansado. Isso dói, mas é um território familiar. Agora, crescer, assumir responsabilidade, se tornar mais forte do que as pessoas esperam de você. Isso muda tudo. E é aí que muita gente trava. Não porque é fraca, mas porque é forte demais para continuar se escondendo. Talvez você não tenha medo da vida. Talvez você tenha medo da sua própria força. Medo de quem você pode se tornar se parar de se diminuir. Medo de sustentar decisões difíceis. Medo de perder desculpas. Medo de não poder mais culpar o passado. Porque quando você assume a própria força, não dá mais para fingir que não sabe. Não dá mais para viver no automático. Não dá mais para se abandonar. E isso exige coragem. Não aquela coragem barulhenta, mas a coragem silenciosa de olhar para si mesmo e dizer: eu sei que posso mais. E agora não vou mais fingir que não. Muita gente chama isso de medo. Mas, na verdade, é resistência interna. Resistência a crescer. Resistência a mudar de identidade. Resistência a abandonar a versão pequena que já não cabe mais em quem você está se tornando. Porque ser forte não é confortável. Ser forte cobra postura. Cobra disciplina emocional. Cobra presença. E ninguém te preparou para isso. Desde cedo, talvez você aprendeu a se adaptar, a se encaixar, a não incomodar, a não ir longe demais. Aprendeu que era melhor diminuir o brilho do que lidar com a rejeição. E agora, toda vez que você começa a crescer, alguma coisa dentro de você puxa o freio. Você procrastina. Você se sabota. Você some. Não porque não consegue, mas porque assumir a própria força muda o jogo. Quando você assume sua força, não dá mais para viver reclamando. Não dá mais para esperar resgate. Não dá mais para viver pedindo validação. Você vira responsável. E isso assusta. Assusta porque força não é só poder. Força é sustentar decisões quando ninguém está olhando. Força é continuar quando não tem aplauso. Força é dizer não quando todo mundo espera que você se dobre. E a maioria das pessoas nunca foi ensinada a lidar com a própria potência. Elas foram ensinadas a sobreviver, não a crescer. Por isso, quando a vida começa a exigir mais, elas sentem medo, mas não sabem explicar de onde vem. Esse medo não é fraqueza. É falta de treino emocional. É a mente dizendo: se eu crescer, eu não volto mais a ser quem eu era. E ela está certa. Você não volta. Mas talvez seja exatamente isso que você vem evitando há anos. Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez você esteja cansado de não assumir quem você pode ser. E enquanto você continuar fugindo da sua força, vai continuar vivendo abaixo do seu nível real. Não porque o mundo te limita, mas porque você se limita. E isso cobra um preço silencioso. Cansaço sem motivo claro. Frustração acumulada. Sensação de estar sempre devendo algo para si mesmo. Esse peso não vem da vida. Vem da força não usada. Força reprimida vira ansiedade. Potencial ignorado vira tristeza. Capacidade negada vira raiva silenciosa. E chega um momento em que você precisa parar de fugir. Parar de se esconder atrás de versões menores. Parar de agir como se não soubesse. Porque no fundo, você sabe. Você sabe que poderia ser mais firme, mais presente, mais responsável por si mesmo. E essa consciência não vai mais te deixar em paz. Em algum momento da sua vida, ser forte deixou de ser seguro. Talvez quando você tentou se impor e foi criticado. Quando tentou crescer e foi desencorajado. Quando mostrou capacidade e alguém te fez sentir que isso era exagero. Então, pouco a pouco, você aprendeu a conter. Conter a opinião. Conter o desejo. Conter a ambição. Não porque você quis, mas porque entendeu que era mais fácil diminuir do que enfrentar o desconforto de ser quem você é de verdade. A mente faz isso para proteger. E por um tempo, isso funciona. Você evita conflito. Evita rejeição. Evita responsabilidade.
Mas o preço aparece depois. Aos poucos, você começa a se sentir travado. Como se estivesse sempre pronto para algo que nunca começa. A vida anda, mas você sente que ficou para trás. E não porque falta capacidade, mas porque falta permissão interna. Você não se autorizou a ser forte. Porque força muda a forma como as pessoas te tratam. Muda a forma como você responde. Muda a forma como você vive. Ser forte não é só ter atitude. É aceitar que algumas pessoas vão se afastar. Que algumas relações vão mudar. Que algumas versões suas vão morrer. E a mente odeia perda, mesmo quando a perda é necessária. Por isso ela cria desculpas sofisticadas. Não é o momento. Preciso de mais preparo. Quando as coisas melhorarem. Mas no fundo, essas frases escondem uma verdade simples. Você está evitando assumir uma versão maior de si. Porque crescer exige ruptura. Exige romper com hábitos antigos. Com padrões emocionais. Com identidades confortáveis. Exige parar de se ver como vítima das circunstâncias e começar a se ver como responsável pelas escolhas. E responsabilidade pesa. Pesa porque tira o direito de reclamar sem agir. Pesa porque exige coerência. Pesa porque não permite mais mentiras internas. E a maioria das pessoas prefere o desconforto conhecido ao peso da verdade. Por isso, elas vivem se preparando, mas nunca se posicionam. Vivem acumulando conhecimento, mas evitam decisões. Vivem se motivando, mas não se comprometem. Porque compromisso revela força. E força revela quem você é de verdade. Quando você assume sua força, você deixa de ser invisível. E ser visto assusta. Assusta porque agora o erro tem mais peso. A queda é mais exposta. A responsabilidade é maior. Mas também é aí que a vida começa a responder diferente. A força que você evita é a mesma força que poderia te libertar. Mas liberdade não vem sem custo. Ela cobra postura, cobra presença, cobra ação consistente. E é por isso que tanta gente diz que quer mudar, mas recua quando percebe o nível de responsabilidade que isso exige. Não é medo de fracassar, é medo de sustentar o próprio crescimento. Porque crescer não é um evento, é um estado contínuo de escolha. Escolher agir mesmo com medo. Escolher não se esconder. Escolher não voltar para versões menores quando as coisas apertam. E essa escolha precisa ser feita todos os dias. A força que você evita hoje vai continuar te cobrando amanhã. Ela não desaparece. Ela acumula. E chega um momento em que fugir de si mesmo cansa mais do que enfrentar. Talvez esse momento seja agora. Talvez você esteja sentindo esse incômodo não porque está quebrando, mas porque está pronto. Pronto para parar de se diminuir. Pronto para sustentar decisões. Pronto para assumir que você não é fraco. Você só estava se protegendo. Mas proteção demais vira prisão. E nenhuma mente aguenta ficar pequena quando sabe que pode ser maior. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas eu vou dizer agora. Você não é fraco. Você só ficou tempo demais se protegendo de si mesmo. E proteção excessiva vira limite. Vira prisão. Vira uma vida vivida abaixo do que você poderia sustentar. A força que você evita não é agressiva. Ela não quer dominar ninguém. Ela só quer direção. Ela quer que você pare de se esconder atrás do passado. Pare de esperar o momento ideal. Pare de fingir que não sabe. Porque você sabe. Você sabe onde se diminui. Sabe onde adia. Sabe onde se abandona. E essa consciência não é para te culpar. É para te libertar. A partir do momento em que você assume a própria força, a vida muda de tom. Você começa a escolher melhor. A se posicionar com mais calma. A agir com menos impulso e mais presença. Os problemas não desaparecem. Mas você muda. E quando você muda, o peso muda. Você para de viver tentando evitar dor e começa a viver tentando ser coerente com quem você sabe que é. E isso traz paz. Uma paz firme, silenciosa, que não depende da aprovação de ninguém. Você percebe que ser forte não é viver sem medo. É não deixar que o medo decida por você. Não é ser perfeito. É ser responsável. Não é nunca cair.
É não se abandonar quando cai. A vida vai continuar exigindo. Vai continuar testando. Vai continuar empurrando seus limites. A diferença é que agora você pode parar de recuar. Pode parar de fingir que não está pronto. Pode parar de negociar com a própria consciência. Assumir a própria força não é se tornar alguém distante. É se tornar alguém inteiro. Alguém que sustenta o que sente, o que pensa e o que faz. E se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez alguma parte sua já esteja cansada de viver pequeno. Talvez você esteja pronto para parar de fugir. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele tocou em algo que você vinha evitando, então não ignore isso. Use como ponto de virada. Curta esse vídeo para que mais pessoas acordem para essa consciência. Se inscreva no Acorda para Vencer se você quer fortalecer a mente, desenvolver postura emocional e viver com mais presença e direção. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como construir disciplina emocional mesmo quando a motivação desaparece. Porque vencer na vida não é sobre intensidade. É sobre constância. Fique firme. Não se abandone. E continue.